Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A aula de hoje é a de número 23.2. A gente vai continuar aqui as correções. Então, vou fazer as correções das atividades complementares que eu passei para vocês. Então, a primeira atividade é referente à aula 9, que é o sistema reprodutor masculino, e tem aula aqui no canal também. E a aula 10, que é o sistema reprodutor feminino. Então eu passei duas atividades aí complementares e a gente vai realizar a correção agora. Para resolver aí essas atividades, vocês podem também ler o capítulo 2 do livro didático, que aborda todas essas informações aqui dessas duas atividades, do sistema reprodutor masculino e feminino. Essa aula, então, foi produzida para os alunos do oitavo ano, da Escola Estadual Nila Fará, no ano de 2020. Em relação à atividade do sistema reprodutor masculino, então a primeira pergunta foi: qual o nome dado para o período que marca o início da adolescência? Menarca? Não. Vida adulta também não. Letra C, puberdade. Né? A gente tem que lembrar que a puberdade é um período em que ocorrem mudanças nas formas e funções do corpo e vai ocorrer de maneira geral ali aos 11 anos nas meninas, aos 13 anos nos meninos, podendo ocorrer mais cedo ou mais tarde, né? Depende de cada organismo, cada pessoa tem um organismo diferente. E aí, em relação ao conceito, né, de adolescência, é importante saber também que tem um significado mais amplo, né? A adolescência é um período maior, né? Essa puberdade dura em torno de 2 anos, a adolescência dura 6, 8 anos, e aí é a transição para a vida adulta, né? Então envolve mudanças mais biológicas, comportamentais, psicológicas, emocionais. Então, essa número 1 é a letra C, a pergunta número 1. Já a 2, na puberdade, começam a se definir as características sexuais secundárias. Que hormônio estimula o aparecimento dessas características no homem? É a testosterona, né? Letra A. Então ela vai vir uma mensagem lá daquele eixo hipotálamo-hipófise, e aí vai estimular a produção de alguns hormônios, como por exemplo nos testículos, a testosterona, que vai permitir o aparecimento desses caracteres sexuais secundários. Progesterona não é, hormônio folículo estimulante também não, e o estrógeno também não. Né? No caso, o estrógeno vai estimular o aparecimento de caracteres sexuais secundários nas mulheres. Progesterona é um hormônio que vai permitir o crescimento ali da camada interna do útero, que é conhecido como endométrio. E o hormônio folículo estimulante, né, também conhecido como FSH, ele vai estimular ali o desenvolvimento daqueles folículos ovarianos. A pergunta de número 3 está falando, né? Quais hormônios estimulam o aparecimento das características sexuais secundárias na mulher? Marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Então, o estrógeno e a progesterona vão contribuir aí conjuntamente para o aparecimento das caracteres sexuais secundários. A testosterona é falso, porque aqui está perguntando a mulher, né? Ela vai aparecer, a testosterona é no homem, que promove o aparecimento de caracteres sexuais secundários. Insulina não é, nem glucagon, né? Insulina é um hormônio que vai facilitar a entrada de glicose na célula. E o glucagon ele vai pegar o glicogênio que está armazenado no fígado, quebrar em glicose e lançar na corrente sanguínea. Então as respostas, né, verdadeiras, estrógeno e progesterona. O estrógeno ele vai contribuir para o aparecimento desses caracteres sexuais secundários e a progesterona vai ter uma ação conjunta ali com esse estrógeno, mas também vai atuar para manter o endométrio ali, que é a parede interna do útero, crescida, né? Evitar que esse endométrio descame. Na pergunta 4, está falando o seguinte: observe a imagem ao lado. Com base no esquema e no que você estudou, escreva o nome do órgão ou estrutura a que se refere cada item a seguir. Então, glândulas sexuais masculinas que ficam dentro do saco escrotal. Nome do órgão, no caso, vão ser aí, a gente está vendo na figura, os testículos, né? Eles são abrigados dentro do saco escrotal, justamente fora do abdômen ali do homem, porque a temperatura de produção dos espermatozoides
tem que ser menor do que a temperatura corporal. Então é por isso que os testículos são alojados ali fora, né, do abdômen, localizados dentro desse saco escrotal. Na letra B, está falando local em que os espermatozoides que acabaram de ser formados ficam armazenados temporariamente. Então o nome do órgão aí, a gente está vendo na figura, é o epidídimo. E a C localiza-se abaixo da bexiga e produz uma secreção viscosa, que é um dos componentes do líquido espermático. Então o nome do órgão a gente pode falar aí, tá? A gente olha a bexiga ali na figura, embaixo dela está localizada a próstata. A letra D está falando que são duas glândulas localizadas atrás da bexiga que produzem uma secreção nutritiva para os espermatozoides e formam a maior parte do líquido espermático. O nome do órgão é essa glândula vesiculosa, também conhecida como vesícula seminal. É o canal que, no homem, encontra-se ligado tanto ao sistema urinário quanto ao sistema genital. Conduz a urina ao meio externo. Nome do canal, uretra. Letra F fala é o órgão que fica ereto quando o homem se excita e por onde sai o líquido espermático na ejaculação. Então o nome do órgão aí é o pênis. Na próxima aula eu faço então a correção da atividade do sistema reprodutor feminino, né, que a atividade corresponde à aula de número 10 aqui do nosso canal.